Bom, nesta aula nós vamos falar, depois de termos falado na última aula sobre containers, nós vamos falar agora sobre cada uma dessas opções que aparece aqui, que é para nós podermos perceber bem esses conceitos, ok? Aqui, nesta parte de name, normalmente, ou vem, aparece aqui o nome da tarefa que nós criamos. Essa opção que aparece, esse nome que aparece entre parênteses, é o nome dos comentários que nós colocamos quando estávamos a criar, ok? Por isso que aqui não aparece, porque nós, se vocês se lembram, nós não criamos, ok? Aqui aparecem os nomes, por baixo já aparecem os comentários. Este aqui foi o primeiro que foi criado, ele até diz aqui, quando nós estamos a usar o assistente. Então esse nome foi criado automaticamente. Depois nós temos aqui esta opção do status, ok? Esse sinal, se vocês se lembram, nós criamos uma tarefa que era possível alterar. Então esse sinal aqui está a mostrar, dar a indicação que é possível alterar essa tarefa, que essa tarefa é alterável, ok? Nós temos aqui o status, que é para ver o status, quer dizer, em que estado estão as nossas tarefas, ok? Para podermos explicar melhor essa parte aqui, uma vez que não temos todos os status que costumam aparecer aqui, eu prefiro recorrer ao manual. Deixe-me só abrir aqui. Vamos recorrer ao manual e vamos descer. Aqui tem vários status que ali não aparecem, porque alguns scans nós ainda não fizemos, tudo mais, ok? Então, esse status aqui indica o new, significa que é uma nova tarefa que foi criada e que ainda não foi executada. Essa aqui é uma tarefa que foi criada e que ainda não foi executada. Essa aqui, requested, significa uma tarefa que acaba de ser iniciada, mas que está a ser preparada para para iniciar o scan. Está a ser preparada para o scan, ok? Essa aqui mostra o progresso, dependendo do número de testes de vulnerabilidade que vão ser executados nos hosts, e o número dos hosts também pode demorar ou como pode ser rápido, ok? Essa aqui apenas mostra a percentagem. E essa aqui, queried, o scan foi adicionado à linha de espera. O que significa? O OpenVAS usa um termo ou uma tecnologia que nós podemos chamar assim de tecnologia baseado no princípio de first in, first out. O que isso significa? O primeiro a chegar no centro de processamento é o primeiro a sair. Ou seja, os outros que virem depois vão ter que esperar ele ser processado, a tarefa ser processada e depois sair, e aí é que pode entrar o outro. Então, neste caso, essa tarefa significa que está na lista de espera para ser executada, ok? E nós temos aqui, mais para baixo, nós temos essa opção do delete requested, quando nós apagamos uma tarefa, né? Esse aqui é o processo, essa informação mostra quando ele está a processar para deletar, ok? Aqui nós temos a processar para parar também, quando foi requerido para parar, ok? Nós temos aqui essa aqui que parou, que foi interrompida, foi parada, aliás, foi parada a tarefa. Essa tarefa foi parada a 84%. Depois temos aqui essa aqui que foi resumida, que havia sido parada. Resumidas são aquelas que foram paradas, depois foram resumidas, ok? Nós temos esta aqui que foi interrompida, e essa interrupção pode ocorrer por causa de um erro, ok? E nesse caso o relatório não vai ser completo, porque ainda não terminou. E temos essa informação aqui que dá o done quando a tarefa já foi concluída. Quer dizer que a tarefa já terminou e já temos lá o nosso relatório. Depois temos o container, que é aquilo que nós acabamos de ver na aula passada. E depois temos aqui o upload, que é uploading, que mostra a informação que mostra quando nós estamos já a importar um relatório para o container, ok? Essas aqui são as opções que nós vemos quando nós trabalhamos com esta parte aqui do tasks, essas informações aqui no status, nós podemos ver esse tipo de informação. Então assim, nós já saberemos interpretar a informação que aparece lá. Depois temos aqui nos reports. Reports, ele vai mostrar o número de relatórios que existem para cada tarefa.
Por exemplo, para o container nós temos 3, para esta tarefa aqui nós temos apenas um relatório. E se nós clicarmos aqui nos números que aparecem, ele vai nos levar diretamente para a secção dos relatórios. Vamos clicar aqui e nós poderemos comprovar que realmente nós temos 3 relatórios. Eu vou voltar aqui também. Deixa-me voltar aqui. Aqui também, se nós clicarmos aqui no 1, nós podemos ver que aqui só temos um único relatório. Ok? Vamos voltar aqui. E depois, aqui não tem nada, como ainda não foi feito o scan. Depois temos aqui Last Report. Se nós temos, por exemplo, 3 relatórios, aqui a informação que é mostrada é a informação do último relatório. A hora, o dia que terminou, que foi gerado o último relatório. Okay? E aqui no Severity, que é a gravidade da vulnerabilidade, nós poderemos ver aqui, mostra-nos aqui a gravidade mais alta. Okay? A gravidade mais alta. Se, por exemplo, nessa tarefa nós fizemos o scan e detectamos uma tarefa low, uma tarefa média, uma tarefa baixa, que é o low, uma tarefa média, uma tarefa alta, o high, ele vai mostrar aqui a mais alta que foi detectada. Okay? Não quer dizer que todas as tarefas têm essa classificação, mas apenas está a mostrar a mais alta que foi detectada. E no trend, para poder explicar melhor aqui no trend, deixe-me vir aqui para Resilience e vir para aqui para Policy, Compliance Policies. Nós já vamos ver isso depois. Deixe-me só editar esta política. Vou mostrar depois o que é isto, para que serve. Para nós podermos entender bem o que significa o trend. Deixa só ele abrir aqui. Para nós podermos explicar. Ok. Vejam que aqui nós temos famílias ou categorias, né? As famílias dos testes de vulnerabilidade. E nós temos aqui os NVTs, que são os testes de vulnerabilidade. São os testes de vulnerabilidade que existem, ok? E temos duas opções aqui. Temos o trend, temos essa seta aqui para cima e essa à direita. O que isso significa? Se, por exemplo, eu estiver a usar essa política para fazer uma verificação, se esta opção estiver marcada, significa dizer que se por acaso houver alguma atualização nos testes de vulnerabilidade, esta atualização vai ser adicionada a esta política automaticamente. Se eu tiver configurado para fazer um teste, por exemplo, num determinado host, essa política vai ser adicionada automaticamente. O que não acontece quando nós selecionamos essa opção. Se tiver uma nova versão do teste de vulnerabilidade, não vai ser adicionado à política, ok? Voltando aqui para as tarefas. Nós temos aqui o thread e aqui nós podemos ver algumas coisas. Por exemplo, tem esse sinal aqui. Isto mostra que essa tarefa é uma tarefa que foi agendada para ser executada. Se nós viermos para aqui, clicarmos aqui, nós vamos ver aqui essa informação aqui, que é uma tarefa que foi agendada, ok? Podemos voltar aqui e depois nós temos essa opção aqui, que é a opção, nós temos aqui para o container, temos essa opção para importar relatório. Depois, para uma tarefa normal, temos essa opção para iniciar a tarefa. Ok? Depois, nós temos aqui essa opção. Se nós quisermos apagar alguma tarefa, nós podemos clicar aqui. Deixe-me só criar uma tarefa rápida, porque eu não quero mexer com essas tarefas que nós criamos. Deixe-me só criar aqui uma tarefa rápida para depois nós apagarmos. Vamos criar aqui uma tarefa 002. Vamos indicar apenas o target para depois nós apagarmos. O resto vamos deixar tudo igual e vamos clicar aqui na opção do save, que é para poder gravar. Então nós temos aqui a nossa tarefa. Então com a nossa tarefa aqui, se nós quisermos apagar, é só virmos aqui, clicarmos para apagar a tarefa. E vejam só o que aparece. Quando nós pairamos o mouse na lata de lixo, isso significa dizer a informação que nos dá Move Task to Trash Scan. Então, é como o Recycle Bin, por exemplo. Quando nós apagamos uma tarefa aqui, ela não é completamente apagada. Ela é enviada para a lata de lixo. De lá, nós podemos recuperar. Nós vamos ver isto depois sobre lata de lixo. Tem uma informação interessante lá, nós vamos ver. Então, essa é a opção para apagar. Se nós quisermos editar as nossas tarefas, nós podemos vir para aqui
e clicar qualquer uma das tarefas e nós vamos poder editar. Vamos clicar aqui, se nós quisermos editar essa tarefa, dependendo do tipo de tarefa que nós clicamos. Por exemplo, essa tarefa aqui, Immediate Scan, que é esta, não é uma tarefa alterável, ok? Então, quer dizer que ele permite mudar algumas coisas, como o nome, por exemplo, mas nós não podemos alterar, por exemplo, o target, não podemos alterar o tipo de scanner, a configuração, scan config, nós não podemos alterar, porque nós não marcamos quando criamos como alterável, ok? Mas algumas informações nós podemos alterar. O que nós não havíamos criado na altura, nós podemos acrescentar aqui e podemos criar, mas o que já está feito não pode ser alterado, não pode ser tudo, nem tudo pode ser alterado, ok? Depois nós temos aqui essa opção aqui, é muito importante. Essa opção é interessante, o clone task. Se nós, por exemplo, nós criamos uma tarefa, configuramos lá o nosso target, configuramos lá os alertas e nós queremos criar uma tarefa similar àquela, mas apenas queremos mudar, por exemplo, o target. Para isso, ao invés de nós termos que voltar e criar a tarefa de zero, nós não precisamos fazer isso. Nós podemos vir aqui para esse sinal, parece mais uma ovelha, e nós clicamos aqui. Quando nós clicamos essa tarefa, ele vai fazer um clone. Vamos clicar agora. Ele vai fazer aqui um clone, vejam só. E ele vai dar aqui o nome de clone 1, que é o primeiro clone que nós estamos a fazer. Então daqui nós já podemos entrar aqui para editar e já podemos mudar algumas coisas, porque clone ele já permite, apesar dessa tarefa não ter sido marcada como editável, esta em cima foi marcada como editável. Então por isso que ele mostra aqui as opções. Então aqui as opções, nós podemos alterar aqui, podemos mudar até o nome e não precisamos ter que criar tudo, andar a selecionar todas as opções. Vou cancelar aqui. Esse é o clone de uma tarefa alterável. Então ele herdou as características da tarefa anterior. Se nós clicarmos, por exemplo, para este aqui, que não era uma tarefa alterada. Vamos lá criar um clone deste. E vamos ver as propriedades. Vamos lá clicar aqui nessa opção. Veja aqui, porque nós estamos a criar um clone. Ele aqui já nos permite mudar os tasks. Apesar de ter sido criado com a opção de não editável. Mas ele já permite fazer alterações aqui nesta tarefa, ok? Quando nós clonamos a tarefa. E essa opção aqui é para exportar a tarefa. Nós até podemos exportar a tarefa. A tarefa, quando é exportada, ela vai no formato, vamos lá ver aqui no formato XML, ok? Mas aqui no OpenVAS, infelizmente não temos como importar aqui pela interface gráfica. Não tem uma opção para importar. Poderia ser interessante. Nós criamos as tarefas aqui e queremos importar num outro computador, ok? E aqui embaixo ele mostra o número total de tarefas que estão disponíveis, ok? Aqui é o número total de tarefas que são disponíveis e aqui nós temos gráficos, essa aqui mostra, agrupa as tarefas, classifica por gravidade, ok? Nós temos aqui duas categorias, que é o medium e o not applicable. Eu vou explicar mais adiante, vou explicar cada uma. Tem mais opções. Aqui só apenas tem duas, ok? Mas eu vou explicar mais adiante sobre a classificação da gravidade, ok? E aqui temos gráficos, nós poderemos adicionar, temos aqui dois gráficos de acordo com a informação que nós temos aqui. Temos done, que são essas tarefas, essa aqui que já foi completa, e depois temos new, que são essas aqui. Se nós iniciarmos, por exemplo, deixe-me só iniciar um scan neste aqui, depois vamos parar, que é para ver a informação que ela demonstrar ali. Agora que foi requisitado, está aqui request. Se nós pararmos aqui, ainda não iniciou, por isso que não podemos parar. Deixa só iniciar, para depois a gente cancelar. Ele vai acrescentando informação de acordo com o que acontece aqui nessa parte de baixo, ok? Facilita bastante. Esse gráfico poderia não ser este, poderíamos colocar o outro, dependendo daquilo que nós queremos. Agora que nós iniciamos aqui, ele já mostra aqui, requested, mas ainda não iniciou o scan, por isso que nós ainda não podemos parar algo que ainda não iniciou. Agora que está na lista de espera, aqui também já mudou, então, e já foi iniciado e mostra aqui, ok?
Então, nós podemos cancelar isto aqui. Nós não queremos fazer esse scan agora, era apenas para podermos explicar. E temos aqui Stop It, tem uma categoria já de parado, ok? Então, até a próxima aula. Essa aqui foi a aula que nós falamos das tarefas, como criamos as tarefas, usando o assistente e não usando o assistente, e vimos também sobre os containers e vimos um pouco só sobre os gráficos, mas nós vamos aprofundar nas próximas aulas, ok? Até a próxima aula.